quase 6 décadas, mais precisamente, a partir do ano de 1964, o Brasil viveu um dos períodos mais sombrios da sua história, deixando marcas profundas em nossa sociedade. Enfrentamos censura, tortura, atrocidades, mortes. Hoje, o horror voltou a bater à nossa porta. Fake news, discursos de ódio, violência, depredação do patrimônio público. Por mais que esses temas tragam tristeza e sofrimento, é importante que jamais sejam esquecidos. Essa é a proposta da semana Passado Presente. Lembrar a brutalidade da ditadura militar e refletir sobre os ataques recentes à nossa democracia. E dessa vez, o Cine Debate vai focar no papel de militares e guerrilheiros, baseado no filme Tempo de Resistência, de André Riston, que detalha como foi organizada a luta armada no Brasil. Nossa mesa será composta pelo historiador Carlos Fico e pelo jornalista Cid Benjamin. Sejam muito bem-vindos à TV Brasil. Nós começamos o nosso debate perguntando, na verdade, fazendo essa volta ao passado, essa volta a 1964. Queria começar perguntando para o Carlos Fico, aquele contexto de 64, que a gente viu em que o golpe foi dado e que o governo, digamos assim, ruiu muito rapidamente, sem resistência, digamos assim, ou pelo menos sem uma resistência de grande envergadura que fosse capaz de sustar o golpe, É claro que na época houve o apoio fundamental dos Estados Unidos ao golpe, mas houve também apoio popular ao golpe. E eu queria começar então, Fico, depois o Cid, refletindo sobre isso, que foi um apoio importante ao golpe militar naquele momento, e que deu suporte, digamos assim, para que o golpe se consumasse muito rapidamente. Realmente houve parcela da sociedade que se associou aos golpistas, aos conspiradores. Essa conspiração vinha de muito tempo e se baseava numa propaganda política muito forte, muito financiada, com filmes e tudo mais. Então, havia uma atmosfera de medo bastante divulgada na sociedade. Agora, é preciso também a gente ter cautela quando nós falamos desse apoio das partes da sociedade ao golpe de 64, porque, por exemplo, o que sempre é lembrado, as famosas marchas da família com Deus pela Liberdade, realmente foram manifestações em favor da derrubada de Goulart, muito numerosas, mas elas foram, de algum modo, articuladas justamente nesse movimento de propaganda e conspiração contra o presidente Goulart, inclusive com o apoio da capilaridade da Igreja Católica. Então, houve marchas pelo Brasil todo, de fato, não eram movimentos inexpressivos, mas contaram com essa organização que precede o golpe. E, por outro lado, tem um dado muito importante. Se nós lermos os jornais das vésperas do golpe, a impressão que se tem é que todo mundo era contra João Goulart, a Igreja Católica, a imprensa e todos os outros setores. No entanto, muitos anos depois do golpe, nós tivemos notícias de uma pesquisa do IBOPE que foi feita naquela época, mas não foi divulgada, justamente porque essa pesquisa mostrava um amplo apoio da sociedade aos projetos políticos de João Goulart. Então, houve apoio, sim, de setores da sociedade, mas houve muita propaganda, muita manipulação contra ele. E, no fundo, a ampla maioria da população apoiava as reformas de base. Essa pesquisa do IBOPE, que se manteve secreta na época, apontava, inclusive, que se fosse possível, a lei proibia, mas se fosse possível, ele poderia ser reeleito presidente da República. Então, esse é um dos temas mais controvertidos daquele momento, a possibilidade de apoio, de envolvimento popular na derrubada do presidente.
Queria aproveitar, então, a partir desse cenário que o Carlos Fico traçou, Cid, queria a tua avaliação, né, que você viveu intensamente isso, participou da oposição intensamente, queria a tua avaliação sobre esse aspecto, então, né, o apoio popular de uma certa parcela da sociedade, né, mas também, né, com esses dados que a gente sabe hoje, também havia um apoio importante ao governo João Goulart. Sim, bom, primeiro a minha satisfação está aqui, né, nesses novos tempos da IBC, encontrando o Fico e a Cristina, agradecendo pelo convite. Em relação ao tema da pergunta, não foi uma quartelada ao golpe de 64, havia um certo apoio. O quanto de apoio havia? É difícil a gente afirmar isso. Agora, se fosse um apoio muito sólido, os militares não precisariam dar o golpe. Havia eleições marcadas para o ano seguinte, em 65. Seria mais fácil para eles ganharem essas eleições. No entanto, eles deram o golpe. É difícil a gente dizer quem tinha a maioria na época. Havia, sim, uma parcela da sociedade a favor do golpe, mas havia uma parcela muito grande também a favor das reformas, como disse o Fico e do Goulart. Eu quero chamar a atenção também que o golpe não foi um raio num céu azul. Houve ensaios de golpe em 54, quando Getúlio foi levado ao suicídio, em 55, quando o Lott teve que dar um golpe democrático, em 61, quando a renúncia do Jânio não quiseram aceitar a posse do Goulart e do Jânio, então houve esse acerto parlamentarino, finalmente em 64. Então, o golpe de 64 não foi só o golpe de 64, foi o desdobramento de um projeto de extrema-direita em tempos de Guerra Fria, em que os americanos, os Estados Unidos, eles fomentaram, estimularam e até organizaram, em alguns casos, golpes em toda a América Latina. Quer dizer, então, é preciso ter isso presente, porque parece, então, que, se não se tem essa coisa presente, parece que foi um raio no céu azul. Não foi. Eram tempos de Guerra Fria, de golpes em toda a América Latina, e no Brasil era a quarta ou quinta tentativa desde o suicídio do Vargas, que foi levado ao suicídio por conta das pressões dos militares. Eu quero aproveitar uma coisa que o Fico falou, né, da intensa propaganda, né, de órgãos, né, que faziam propaganda contra o governo João Goulart, e muito se falou naquela época, a justificativa, tem até um discurso do Castelo Branco, né, falando da necessidade de combater a extrema esquerda, né, e falava-se muito dessa ameaça comunista, né, e em nome disso o golpe teria sido dado, né, para salvar a democracia no Brasil. E esse é um discurso que a gente vê ainda hoje. Inclusive, uma pesquisa recente que fala que uma parcela considerável da sociedade brasileira tem medo do comunismo. Eu queria essa avaliação, Fico, né? Por que esse discurso, ele foi muito bem utilizado na época, como você já falou, mas como é que ele consegue, né, chegar até hoje? Como é que ele convence pessoas até hoje? Né? Naquela época havia o contexto da Guerra Fria, hoje não mais. Né? Por que esse discurso se mantém? Por que ele é tão forte, né? E convence tantas pessoas ainda na sociedade brasileira? Essa propaganda anticomunista no Brasil existe desde os anos 30, né, quando houve a tentativa de revolta comunista em 35. Sobretudo a partir daí se iniciou uma propaganda anticomunista muito, muito intensiva, que vai se acirrar, né, grandemente nas vésperas do golpe de 64. Então, é sempre um recurso utilizado pela direita, pela extrema-direita, fazer esse tipo de proselitismo, ameaçando a sociedade, sabe-se lá com o quê, porque o que a gente sabe concretamente é que os comunistas no Brasil sempre tiveram uma expressão eleitoral mínima, quase insignificante, isso sem falar que foram mantidos na clandestinidade por boa parte do período republicano mais recente. Então, nunca houve uma ameaça comunista concreta. Agora, a direita e a extrema-direita sempre souberam capitalizar muito bem essa propaganda com ameaças. Uma coisa curiosa, por exemplo, é que a propaganda
feita para desestabilizar o governo de João Goulart desde 61, 62, 63, ela se baseava muito nisso, em imagens, em documentários feitos pelo IPES e pelo IBAD, que eram projetados nos cinemas, nos quartéis, nas escolas, mostrando, tentando associar o governo de João Goulart a regimes totalitários e ao comunismo, tentando associar a Hitler, a Mussolini, mas também a Stalin. Então, era uma estratégia de propaganda totalmente irreal, como em geral são as propagandas, e que, no final das contas, conseguia propagar esse medo. Então, esses temores foram muito bem manipulados pela direita, pela extrema-direita, pelos civis de extrema-direita e direita, mas também pelos militares, e se inserem nessa tradição que, infelizmente, existe até hoje em dia de maneira mais absurda, porque, evidentemente, não há nenhuma possibilidade de inserção do Brasil no comunismo e não há nenhuma ameaça comunista, mas, infelizmente, esse proselitismo, essa propaganda, essa campanha anticomunista continua existindo. Deixa eu entrar agora no outro aspecto aqui do nosso debate, que é a questão da resistência, né? A resistência ao autoritarismo, à ditadura, enfim. E eu queria conversar justamente, Cid, trazer esse tema, como foi se constituindo naquele momento a oposição, né? Você viveu isso intensamente, né? Você foi um combatente contra a ditadura. Então, se num primeiro momento, né, não houve, digamos assim, uma resistência à ditadura capaz de conter o golpe, né? Mas com o passar ali dos primeiros anos, as organizações vão se articulando e chega-se, inclusive, à luta armada, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre isso, sobre essa experiência, como foi participar, né, dessa oposição armada, e um debate que existe hoje também, já queria provocar nesse sentido, se teria sido possível resistir à ditadura sem fazer a luta armada? Sim, seria, e teria sido mais acertado. Veja, eu participei da resistência armada, fui dirigente da resistência armada, participei de alguns dos seus atos de maior repercussão. Me orgulho de ter participado dessa geração. Acho que ela jogou tudo, a própria vida, na defesa da democracia, da mudança da justiça social, do socialismo, etc. Agora, essas homenagens que devem ser feitas a esses combatentes, em boa parte jovens, não devem inibir uma reflexão sobre aquela forma de luta naquele momento, naquele país que era o Brasil. A luta armada, a verdade é que seus combatentes devem ser valorizados, homenageados. Agora, a opção pela luta armada não foi correta. Isso deve ser dito, é até uma forma também de ser honesto com a história e honesto com aqueles combatentes que caíram, que morreram, que, enfim. Eu não estou renegando a militância nem a resistência, ao contrário, me orgulho de ter participado dela. Acho que a luta armada foi uma parcela, uma parte dessa resistência da qual eu participei, mas penso que é importante uma reflexão a esse respeito. Era necessário, preciso resistir de várias formas. Agora, ver a luta armada como principal forma de resistência não foi acertado naquele momento no país que nós éramos, com as condições de consciência e de organização que tínhamos no Brasil. Mas você acha que, no conjunto, a resistência via luta armada, a resistência que houve em certos momentos no Congresso, depois a gente vai ver a articulação que vai resultar nas diretas, quer dizer, tudo isso compôs um quadro de resistência permanente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu começo a me politizar no movimento estudantil. E essa resistência estudantil, em 68, foi fundamental e formou toda uma geração e mostrou, inclusive, que era possível resistir, e se resistiu de forma muito importante. Da mesma forma, lutas operárias, greves, enfim,
várias formas de resistência foram fundamentais para questionar e enfraquecer a ditadura. Nesse sentido, que eu insisto que essa luta deve ser valorizada em todas as suas formas, mesmo naquelas formas que não eram as mais oportunas num determinado momento. Fico, eu queria trazer um outro tema importante para esse debate, que é a participação dos militares, né? No golpe, houve um setor bastante perseguido, que foi justamente dos militares legalistas. E hoje a gente viu, recentemente, no governo Bolsonaro, a participação dos militares que estiveram com ele, né? Golpistas, né? E a gente vê agora, já no começo do governo Lula, os militares legalistas, né, procurando ocupar o espaço devido, né, respeitando a Constituição. Eu queria, se você puder, fazer uma análise dos militares, da perseguição aos legalistas naquele momento e a participação desses militares golpistas no governo Bolsonaro. Se você puder fazer uma análise relacionando esses dois aspectos, por favor. Havia muitos militares que, enfim, tinham lealdade ao governo ou que eram simplesmente alheios à disputa política. Não é preciso a gente ter cautela em relação a esse rótulo de legalistas, porque boa parte dos militares está vivendo a sua vida, como, enfim, profissionalmente, cuidando dos seus afazeres e, enfim, tem que se relacionar com o governo de uma maneira ou de outra. Mas, de fato, assim que houve o golpe de 64, os primeiros punidos foram esses militares que estavam aderidos ao governo Goulart. Então, mas não me parece que isso seja, digamos, a marca classificatória principal dos militares naquela época, né? Havia esses núcleos espalhados pelo Brasil todo de conspiradores, mas havia uma grande parcela que estava alheia, interessada na sua vida profissional, inclusive em questões materiais muito concretas. O que remete, né, para esse período aí do governo Bolsonaro, no sentido de que boa parte dos militares, esses milhares de cargos, por exemplo, indevidamente ocupados por militares, expressa um pouco isso que eu estou querendo dizer, chamar a atenção para o interesse material, né? Essas sinecuras, boquinhas e cargos que aumentam o salário são talvez muito mais importantes para se entender essa trajetória aí dos militares ao longo da história do que propriamente vinculações ideológicas, até porque há uma tradição na caserna, nos quartéis brasileiros, desde o fim da ditadura militar, estou falando do período mais recente, que de algum modo torna homogênea essa mentalidade militar, que, por exemplo, tem uma leitura muito benevolente, como todos sabemos, da ditadura militar. Mas o que interessa concretamente é, por exemplo, ter uma reforma da Previdência que os favoreça, como de fato obtiveram, conseguir que não haja intervenção nas escolas militares em termos de currículos, das disciplinas, conseguir manter o máximo possível de benefícios, de cargos e de intervenção. Então, a tradição de intervencionismo militar na história republicana brasileira tem um viés ideológico, tem um viés autoritário e tem também esse viés, digamos, menos nobre e mais fisiológico, que marcou fortemente a experiência mais recente de intervencionismo no caso do governo Bolsonaro. Quero agora voltar, Fico, com a seguinte reflexão. Nós vimos os atos terroristas de 8 de janeiro, né? Ela mostrou, enfim, um grau de articulação e de força, né? Então, projetando um pouco aí para frente a nossa democracia, né, como é que se combate a extrema-direita, levando em consideração, sobretudo, né, essas plataformas digitais que a extrema-direita sabe utilizar muito bem,
né? E, inclusive, a extrema-direita passou até a usar uma linguagem, né, que sempre foi, digamos assim, né, a linguagem mais das forças progressistas, a luta pelas liberdades, né? E vem agora a extrema-direita falando da liberdade de expressão para fazer apologia de crimes, a liberdade de se armar, a liberdade de pregar o golpe, né? Enfim, é um desafio bastante complexo, mas eu queria que você nos ajudasse nessa reflexão. Como é que se combate a extrema-direita nesse tempo de fake news e de plataformas digitais fora de controle, quase que fora de controle das autoridades? É muito difícil, né? Eu não saberia dizer como. Felizmente, na última eleição, houve essa mínima união de setores que o Cid mencionou e foi capaz, a duras penas, quase que voto a voto, foi capaz de derrotar o ex-presidente Bolsonaro, né? Agora, realmente, esse é um grupamento, a direita, a extrema-direita, que tem um perfil muito diferente hoje em dia no Brasil do que já teve no passado. Nunca houve um partido claramente de direita que se assumisse orgulhosamente como sendo de direita, nem parlamentares com esse discurso orgulhoso de ser direita, e agora existe, né? Há, portanto, uma diferença muito grande do momento atual, dos últimos anos, em relação ao passado da história brasileira, no que diz respeito a essa presença da direita no eleitorado, um eleitorado numeroso que quase foi capaz de reeleger um personagem tão desqualificado como o ex-presidente Bolsonaro, e que certamente vai agora permanecer cada vez mais fortemente. Isso sem falar no que você mencionou, o problema que a esquerda, infelizmente, não conseguiu ainda resolver bem, que é o das novas formas ultra rápidas de comunicação, né, as chamadas redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea, que tem trazido para a política uma realidade completamente distinta da que era no passado, e, portanto, formas de manifestação que eram muito nobres e muito praticadas pela esquerda, hoje já não têm o menor significado, o menor impacto. Me refiro, por exemplo, a comícios, passeatas, proselitismos diversos, diante da potência das fake news nas redes sociais. Tudo isso cai por terra de maneira insignificante, e eu tenho a impressão que a esquerda ainda não se deu conta disso, né? Há uma série de adequações que seria necessário fazer. Eu não vejo com muito otimismo que isso aconteça, ao contrário, eu sou muito pessimista em relação a uma eventual retorno desses setores ao governo. Então, é uma realidade completamente nova. Eu espero que os setores democráticos de esquerda, de centro, liberais democráticos, se unam para pôr cobro a essas ameaças, que são ameaças muito concretas, né, de regressão em diversas conquistas, no sentido dos direitos humanos em geral. Pela primeira vez a gente tem discursos contra os direitos humanos. Então é uma ameaça real, e eu não sou político, sou historiador e não sei exatamente o que fazer politicamente, mas eu espero que os setores democratas, nesses momentos pelo menos de risco, se unam para fazer frente a esse tipo de ataque à democracia. Cid, eu queria te encaminhar essa mesma pergunta. Como é que se combate a extrema-direita nesse cenário aqui que a gente está conversando, né? E se fortalece a democracia, né? Se cria uma cultura democrática no Brasil? De certa maneira, Cris, a gente no Brasil, é vítima da forma como acabou a ditadura. Foi um processo negociado, mas sob a batuta dos militares. Eles deram um ritmo e determinaram até onde podia ir, até onde não podia ir a abertura. Inteiramente diferente de outros países.
caso da Argentina, por exemplo, depois daquela aventura nas Malvinas, a ditadura foi derrotada, saiu de cena desmoralizada. No Brasil, não. No Brasil, vamos lembrar que o presidente, com a morte do Tancredo, aí foi também essa fatalidade, o presidente do Brasil, que seria o novo período democrático, José Sarney, tinha sido presidente da Arena, o partido que apoiava a ditadura militar no tempo anterior. O fim da ditadura, desta maneira, ele deixou sequelas muito fortes. Um cara com o discurso do Bolsonaro, um candidato com o discurso que o Bolsonaro fez antes da eleição, jamais poderia ser eleito num país que tivesse passado a limpo a situação da ditadura. E veja, eu não estou falando com espírito revanchista, exatamente, eu não sou uma pessoa revanchista. Eu fui preso, tive o tratamento que os presos políticos, em geral, tinham na ditadura, passei 10 anos depois da minha juventude no exílio, mas acho que uma coisa, por exemplo, essencial para fortalecer a democracia seria se conhecer efetivamente o que aconteceu na ditadura. A abertura de arquivos era uma coisa básica, fundamental. E eu gosto de citar o Nelson Mandela, uma figura absolutamente maravilhosa, uma das grandes figuras do século XX, foi uma pessoa que passou 27 anos preso. Depois foi solto incondicionalmente. Era grande figura da África do Sul. Ganhei a eleição para presidente e se vê diante do barril de pólvora, porque os racistas controlavam polícias, controlavam forças armadas, tinham bomba atômica, era uma minoria, mas estupidamente armada e fascistizada. O Mandela, junto com outra grande figura, que era o bispo Tutu, Desmond Tutu, eles bolam uma transição, inclusive uma anistia, que alcançou, inclusive, torturadores e assassinos do regime racista, mas com uma condição. Esses caras tinham que ir a julgamento e declarar tudo o que fizeram. O que fosse omitido, eles estavam sujeitos a ser processados e condenados por aqueles crimes que cometiram diante dos tribunais. Foi uma catástrofe na África do Sul. Porque essa coisa dos porões, de ditadura, você sabe mais ou menos, mas quando tem a coisa dita olho no olho, cara a cara, e com os algozes e as vítimas lá, quer dizer, foi um negócio que mexeu com a África do Sul de um jeito enorme. O que o Mandela queria com isso? Ele queria criar anticorpos para que aquela barbárie não se repetisse. Porque a África do Sul tem muitos problemas sociais ainda. Agora, é muito provável que aquela barbárie específica não se repita tão cedo por conta dos anticorpos que a grandeza, a humanidade do Mandela conseguiu levar para aquela sociedade. Eu acho, só para não estender muito nessa pergunta, eu sou favorável ao julgamento de torturadores e assassinos, estupradores da ditadura militar. Acho até que mais adiante, depois deles serem julgados, tudo via à tona, os arquivos serem abertos, não seria a conta que mais adiante eles dessem uma anistia para os caras, tão velhinhos e tal. Agora, a abertura desses arquivos e a mostra do que aconteceu para o país se reencontrar consigo mesmo e ele poder consolidar uma trajetória democrática, me parece que era algo absolutamente preciso, necessário. E no Brasil não houve disso. Se jogou para baixo do tapete o que aconteceu e, bom, temos as sequelas disso aí, que um cidadão como Bolsonaro, que defende abertamente a tortura de seres humanos, consegue se eleger presidente da República e agora, quando perdeu tendo quase a metade do eleitorado. É escandaloso isso. Eu acho que fica essa reflexão. Nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer imensamente as contribuições riquíssimas do professor Carlos Fico, do jornalista Cid Benjamin, sobre esse nosso passado presente. Quero agradecer aos dois e agradeço especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Fique agora com o filme Tempo de Resistência, de André Ristum. Uma boa noite, até amanhã.